Boa noite a todos os amigos, a todos que estão acompanhando essa exposição doutrinária online do dia 7 de julho de 2023. Damos as boas-vindas a todos que aqui se encontram e hoje, com muita felicidade, vamos refletir sobre a parábola do bom samaritano. Então, certa vez, um doutor da lei questionou Jesus, a fim de testá-lo, dizendo o seguinte: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Então, Jesus, notando esse teste desse doutor da lei, voltou e deu uma resposta com uma pergunta. Me digas, o que diz a lei sobre isso? Então o doutor da lei respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. E nesse momento, Jesus falou: Faça isso e viverás. Só que aí, o doutor da lei faz uma pergunta muito interessante mesmo, que a gente vai utilizar nas reflexões desta noite. Quem é o meu próximo? Muitas vezes, quando a gente escuta a expressão amarás o teu próximo como a ti mesmo, a gente acaba não entendendo isso. Quem será que é o meu próximo? Será que o meu próximo representa somente aquelas pessoas que eu amo e considero? Será que o meu próximo pode ser, por exemplo, pessoas que eu não conheço? Quem é meu próximo? Quando a gente observa a lei de sociedade, quando a gente lê e estuda no Livro dos Espíritos, a terceira parte, que fala sobre as leis morais, a gente nos depara com a lei de sociedade, que diz que a gente não pode viver isolado. Precisamos viver em meio à comunidade, em meio à sociedade, para poder aprender. Isso denota uma sabedoria incrível. Porque pense, como a gente iria aprender, como a gente ia poder burilar os nossos vícios, como a gente ia poder lapidar os nossos medos, as nossas inseguranças, se não fosse em sociedade. Outro aspecto, como poderíamos aprender a amar se vivêssemos sozinhos? Como iríamos aprender sobre as verdades do amor e da caridade, da justiça e da bondade, se não fosse vivermos em sociedade? Quando a gente observa esse pretexto, esse conceito muito importante de que precisamos viver em sociedade, a gente percebe a extensão dessa pergunta: quem é o meu próximo? O meu próximo são todos aqueles que eu encontro quando eu encarno, dentro da sociedade, dentro do lar, dentro da escola, dentro do trabalho, na vida cotidiana. Todos são o meu próximo. E todos merecem, que a gente ame-os, independentemente. Só que isso é muito difícil, porque a gente cria vários pretextos para poder amar. A gente cria inúmeras barreiras para que o amor, a bondade e a caridade possam exercer firmemente. Aí Jesus responde essa pergunta com a parábola do bom samaritano. Pois bem, a parábola do bom samaritano é muito interessante para responder essa pergunta de quem é o meu próximo e também sobre aquelas questões que estávamos conversando agora há pouco, sobre a vida em sociedade. Jesus conta então essa parábola, e lembrando que as parábolas Jesus utilizava. Jesus é um excelente exemplo de pedagogo,
porque ele utilizava exemplos do cotidiano para explicar àquele povo simples verdades espirituais, verdades da eternidade. Então Jesus pega aspectos da vida cotidiana através das parábolas com histórias, para que fique melhor a assimilação de todos. Então Jesus conta a parábola do bom samaritano, que acho que todos nós conhecemos, que era a parábola, desculpa, onde um homem está indo viajar e no meio do caminho ele é assaltado, é agredido por ladrões, todo o seu dinheiro é levado, ele é espancado. E nessa estrada onde ele estava, passa primeiramente um sacerdote e o ignora. Segundo, um levita que também o ignora. E por terceiro, um samaritano. E a gente pensa, o que é um samaritano? O único homem que ajudou aquele outro que passou por uma situação difícil foi justamente um samaritano. Quando a gente começa a estudar algumas questões da sociedade judaica da época de Jesus, a gente começa a entender alguns preceitos e também entender um pouquinho todos os ensinamentos de Jesus, bem como também todas as suas analogias, todos os aspectos da vida cotidiana daquele povo, daquela época. E vamos entender também por que Jesus pegou essa figura do samaritano ajudando o outro. Os samaritanos, dentro de Israel daquela época, eles tiveram guerras constantes com os reis de Judá. Então, os samaritanos, eles tinham uma aversão, todo mundo em Israel, né, que pertenciam aos reis, ao reino de Judá, tinha uma aversão profunda muito grande pelos samaritanos. Eles eram considerados a parte daquela sociedade. Era como se fosse algo quase como impuro para os homens daquela época, um samaritano. Nada de bom poderia vir de Samaria, né, que é a região onde os samaritanos vivem. E a partir dessa época de separação entre esses dois povos, eles se evitavam qualquer tipo de relações, ou seja, não poderia se ter nenhum tipo de relação com esse pessoal entre esses dois, entre esses dois povos, porque eles eram considerados inimigos mortais, digamos assim. E devido a toda essa cisão, toda essa separação, os samaritanos, eles não tinham muito aonde ir às festividades em Jerusalém, como é comum dos judeus daquela época para celebrar, né, festas religiosas, como a festa das tendas, e a Páscoa, entre outras festividades. Então, os samaritanos eles construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas dentro do judaísmo daquela época. Por exemplo, ele somente admitia o Pentateuco, né, aqueles 5 primeiros livros lá do Antigo Testamento, que contém as leis mosaicas, né, as leis de Moisés, e também eles rejeitavam profundamente todos os outros livros que viessem anexados e posterior à lei mosaica. Os seus livros, né, eles eram essencialmente escritos em caracteres hebraicos muito antigos, da mais alta antiguidade, e para os judeus ortodoxos daquela época, eles eram considerados hereges. Então, por isso, pensando quem é o meu próximo, Jesus respondeu com essa parábola dizendo que o samaritano foste o próximo e entendeu a necessidade daquele irmão. Aí a gente fica pensando como é contraditório isso para a sociedade daquela época escutar essa parábola. Porque o único que ajudou aquele irmão em necessidade foi um samaritano. E olha como eles eram tratados. Eles eram tratados como hereges, a escória da sociedade. E foi o único que teve a sensibilidade para acolher, limpar as feridas, ajudar financeiramente aquele
aquele homem, aquele senhor que foi assaltado. Muitas vezes, irmãos, a gente tem amizades, a gente escolhe amizades pelo social, pelo status social. Muitas vezes. Não estou dizendo que nós fizemos isso, ou em algum momento da nossa caminhada a gente fez isso. Alguma amizade tentando algum outro interesse, e muitas vezes nos esquecemos do verdadeiro sentido da palavra amizade, de quem é o meu próximo. Muitas vezes escolhemos pessoas à nossa volta, bem influentes, para a gente ser ascendido socialmente também, e nos esquecemos do básico, de que status sociais não refletem o coração de uma pessoa. Muitas vezes, talvez, irmãos, a gente tenha valorizado mais o externo do que o interno. Muitas vezes apostamos mais naquilo que nós conseguimos ver do que aquilo que nós conseguimos sentir. E essa parábola do bom samaritano, ela denota uma profundidade muito grande, porque nos fala da nossa responsabilidade com o nosso próximo. E associando com a lei de sociedade que diz que todos somos irmãos, que todos temos o dever e o direito de respeitar o outro, independentemente de status sociais, independentemente de ideologias políticas, independentemente de time de futebol, independentemente da profissão que a pessoa professe, independentemente da religião e do ponto de vista da divindade, a gente talvez escolha conviver com pessoas. Mas quando a gente nos liberta de todos esses paradigmas, de todas essas ataduras, a gente percebe que o mundo é muito grande. A gente percebe também a bondade divina em permitir essa concha de retalhos que forma o planeta Terra, com diferentes pontos de vista, com diferentes ideologias, com diferentes religiões, com diferentes pontos de vista políticos, e está tudo bem. É só, é só a gente ter a consciência e saber conviver de forma harmônica entre todos, exercendo amor, o respeito principalmente, a todos os pontos de vista que a gente vai estar fazendo justamente, ou pelo menos iniciando o amar o próximo como a ti mesmo. A gente vai começar a entender esses princípios. Mas como a gente entende a reencarnação, a gente sabe que isso se opera por várias existências, mas sempre é um ponto para iniciar. É sempre um ponto para a gente ressignificar sentidos, ressignificar sentimentos. Sempre é um ponto muito importante o hoje. O presente ele tem esse aspecto muito importante, porque a gente pode iniciar agora, no aqui e no agora. Se não conseguimos acolher, saibamos primeiro respeitar. Tem um ponto muito importante de todas as relações humanas. Se não há respeito nas relações humanas, não tem como haver o amor. O respeito, irmãos, é o início de tudo. É o respeito onde se inicia a compreensão. É através do respeito que conseguimos calar, muitas vezes, palavras ofensivas. É através do respeito que conseguimos acalmar o mar em fúria, muitas vezes. Porque o respeito, ele cala a emoção. Ele traz o silêncio
E a gente sabe o quanto que muitas vezes é importante a gente não responder ofensas, não responder de forma ríspida um ente querido. A gente sabe o quanto é importante a gente respeitar a todos. E quando a gente observa todos os ensinamentos de Jesus, a gente vai ver que todos eles nos chamam para a humildade. A humildade não quer dizer necessariamente calar o tempo todo. A humildade, ela é muito profunda. Ela nos diz sobre a nossa conduta lá fora. E ela vai ser essencialmente para a vida em sociedade. Porque a humildade não é eu impor as minhas necessidades para o outro. A humildade é entender que todos nós somos irmãos e estamos no mesmo degrau. Estamos no mesmo barco e que não há necessidade nenhuma de eu tentar suprimir o outro. A humildade vai nos dizer que o outro tem o seu livre-arbítrio e nós precisamos respeitar isso. Respeitando isso, a gente começa a entender o nosso próximo. A gente começa a respeitar o nosso próximo. E com a humildade, a gente percebe que a gente não precisa pisar em cima dos outros para nos sentirmos melhor. Humilhar o outro para nos sentirmos melhor. Impor as nossas vontades para os outros para nos sentirmos melhor. A humildade, ela vai ser traduzida naquilo que sentimos em servir o outro, independentemente de sua posição política, ideológica, partidária, religiosa, time de futebol. A humildade, ela não enxerga esses aspectos. Ela só enxerga que todos nós somos irmãos e estamos no mesmo barco, disposto a enfrentar qualquer situação, juntos. Porque juntos todos nós somos fortes. No momento que a gente investir em separações, investir em cisões, a gente cai. A gente se torna fraco. A gente vai enxergar um problema como sendo gigantesco. Mas quando a gente nos dá a mão e começa a enxergar o próximo como um irmão, um tijolo, ele é fraquinho, ele quebra. Mas vários tijolos podem formar um muro, vários tijolos juntos formam uma casa, muitos tijolos formam um edifício, sendo que um tijolo sozinho não faz diferença nenhuma, mas muitos tijolos juntos podem construir uma casa. Muitos tijolos juntos fazem sentido. Por isso Jesus falou lá no seu Sermão ao Monte, bem-aventurados os pobres de espírito, isso é, a todos os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos e, principalmente, amai o vosso próximo como a vós mesmo. Fazei aos outros o que quereis que vos fizessem, amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados, praticai o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. A sabedoria do Mestre, ela é incrível. E não é à toa que ela sobreviveu há mais de 2000 anos e continuará sobrevivendo a todo o tempo da humanidade. Sendo que Jesus nunca escreveu nenhum livro, mas as suas palavras ficaram salvas na terra e no coração de todos nós. E com essas palavras de Jesus,
A gente entende o verdadeiro sentido da humildade, e entendendo a humildade e tentando ter uma conduta humilde, a gente vai entender quem é o nosso próximo. A gente vai entender todos os aspectos da vida em sociedade. A gente vai entender como nas palavras de Meimei, lá no livro O Espírito da Verdade, que a beleza de um minuto nos ensina muitas vezes a povoar de alegria e de luz a existência inteira. Não precisamos, irmãos, de compêndios gigantes de palavras ou muitas horas, mas basta que a gente possa mudar o minuto, que a gente vai poder transformar toda a nossa existência. A gente vai poder amar o que às vezes a gente nunca amou. Começando enxergando o próximo não como um outro, mas como um irmão que está no mesmo barco. Essas eram as reflexões dessa noite. E para encerrarmos a exposição online desta noite, vamos realizar uma pequena prece. Então, vamos todos fechar os nossos olhos físicos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, e agradecer por este momento de luz, este momento sublime de podermos refletir sobre a parábola do bom samaritano e toda a sua extensão. Mestre, através de todos os seus trabalhadores, nos ensina a vivermos em sociedade. Ensina a não ver no outro um inimigo, mas enxergar no outro um amigo, um irmão, que se estamos encarnados na mesma época, no mesmo planeta, é porque precisamos aprender a conviver de forma respeitosa e harmônica, em uma grande fraternidade. Que possamos entender estes preceitos e que certamente vamos viver em paz conosco, em paz com a vida, em paz com as nossas más tendências e principalmente exercendo o amor e a caridade, que a todos ensina e que a todos acolhe. Obrigado, que assim seja. Seja uma ótima noite a todos e um excelente final de semana. Que todos nós possamos entender a extensão de amar o vosso próximo.